Olá, irmãos, bom dia! Estamos de volta aqui para nós juntos louvarmos a Deus. Então, separa esse tempo aí na nossa casa para você louvá-lo, adorá-lo, né? E vamos começar agradecendo ao Senhor. Ele tem cuidado da gente, Ele tem nos sustentado e por isso devemos ser sempre gratos a Ele. Amém? Nós te agradecemos, Deus. Muito obrigado porque Tu nos tirasse das trevas, Pai, nos trouxeste para a Tua maravilhosa luz. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, te agradecemos pelo Teu provimento, te agradecemos, Deus, por tantos livramentos, tantas bênçãos que algumas a gente nem vê, mas nós te agradecemos. Louvado seja o Teu nome e queremos continuar cantando, Pai, que nós vamos sempre falar coisas boas a respeito de Ti, Pai, que Tu és um Deus amigo, que Tu és um Deus protetor, o Deus suficiente para nós, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração desse culto, Pai. A Ti cantamos e a Ti adoramos, Pai.
uma semana abençoada, que você possa lembrar e sempre dizer que o seu socorro, o nosso socorro, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Boa semana, Deus abençoe vocês. Olá, muito bom dia, queridos irmãos e amigos que nos acompanham. Nossa live está no ar, pelo Facebook e também pelo YouTube. Nós estamos transmitindo a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul, com a mensagem deste domingo, dia 28. Nesta manhã queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus, agradecendo sempre a presença de cada um dos irmãos. Os irmãos estão sempre nos prestigiando, acompanhando as mensagens, as quais são preparadas com muito carinho e são a palavra de Deus para todos nós, para a nossa igreja, que não está reunida fisicamente, mas para a igreja do Senhor, que se reúne com o coração, com a mente, com as lembranças, se reúne mandando mensagens muitas vezes, dando telefonemas, mandando aquele abraço, nem que seja de modo virtual. Então, todos vocês que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos para mais esta celebração a Jesus. Queridos amigos, queridos irmãos, o povo de Israel, ele tinha um grande orgulho de ser um povo escolhido por Deus para levar as boas novas de salvação a todas as pessoas as quais eles viessem a encontrar. Este foi um propósito de Deus desde que o Senhor chamou os patriarcas e foi constituindo desses patriarcas uma grande nação. Israel teve esta função de ser um povo representante de Deus na terra. Mas nós sabemos que, por diversos fatores do coração e da mente humana, o povo foi se orgulhando do que não deveria se orgulhar. Ao invés deles terem um orgulho de serem representantes de Deus e associarem isso de um modo bom, aceitando a Cristo como o Messias, levando o Evangelho de Cristo posteriormente, recebendo o Filho de Deus de bom grado, nós sabemos que isto não aconteceu e a palavra de Deus nos registra isso. É interessante também que quando o próprio Senhor Jesus veio, e mesmo antes o povo demonstrava esse orgulho de suas tradições, de terem sido salvos por Moisés lá do Egito, de terem tido um rei muito famoso, como foi o caso de Davi, um rei muito sábio, como foi Salomão. Uma tradição muito interessante, e tudo isso era motivo de muito orgulho para este povo. E eles se orgulhavam de muitas coisas da sua religião, inclusive deles terem uma religiosidade muito exacerbada, um cuidado com diversos temas, como o dízimo, como o sábado, como um olhar verdadeiro para Deus, porém, que foi se perdendo porque não quiseram aceitar o verdadeiro Filho de Deus. Então, esse orgulho, muitas vezes teve que ser repreendido, como foi o caso em que João Batista chegou a dizer a alguns judeus: olha, não adianta vocês ficarem dizendo que são filhos de Abraão. Ele usou uma expressão muito interessante. Deus pode levantar das pedras filhos a Abraão. E é interessante que nós temos uma carta no Novo Testamento, a carta aos Hebreus. Ela é uma carta que vai trazer um recado bem especial ao povo judeu, ao povo hebreu, à nação de Israel, chamando a atenção e dando um choque de realidade na nação que precisava aceitar a Jesus como o Filho de Deus, aceitar o Cristo verdadeiramente na pessoa de Jesus, aquele que veio para nos salvar. E nesta carta, em que este autor, que é anônimo, ele escreve coisas muito bem fundamentadas e um evangelho no sentido de trazer ali o que Deus queria para o povo hebreu. Ele traz ali um verdadeiro estudo com base no Antigo Testamento, mas fazendo com que o Senhor Jesus viesse a ser ali enaltecido. Estava quase me fugindo esta palavra. Pois é, mas o autor de Hebreus ele vai enaltecer a Jesus
como o rei dos hebreus, como aquele que eles deveriam confiar, e não somente ficarem se orgulhando de suas tradições. Então, como eu disse, o autor de Hebreus, nós não podemos dizer quem foi, mas nós temos nesta carta algumas características interessantes que eu queria colocar na tela para todos os irmãos, um breve esboço da carta aos Hebreus. Então, nesse breve esboço, nós temos o seguinte. Em primeiro lugar, Jesus é superior aos anjos, desde o primeiro capítulo até o capítulo número 2. No terceiro capítulo, Jesus é superior a Moisés. Vai ali desde o capítulo número 3, versículo 1 até 4, versículo 13. E também nesse capítulo 4 nós vemos ali a superioridade de Jesus ao sucessor de Moisés, que era Josué. Em terceiro lugar, no capítulo 4, de 14 até 5, capítulo 5, versículo 10, nós temos então a superioridade de Jesus acima de Arão, o irmão de Moisés. Do capítulo 5, 11 até o 6, 20, nós vemos ali uma palavra sobre o que é o verdadeiro progresso espiritual. Em sexto lugar, nós temos o sacerdócio, o ministério e sacrifício de Cristo, e isto está lá no capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 10, versículo 18. Em sétimo lugar, nós temos nesse esboço a exortação e a admoestação, então a todo o povo cristão e a todo o povo hebreu através desta carta, então, do capítulo 10, dos versículos 19 até o capítulo 13, versículo 17. E em oitavo lugar, aqui no nosso breve esboço de Hebreus, então, uma conclusão e uma bênção. Então, o autor de Hebreus vai descrever essa conclusão e esta bênção ali no capítulo 13, dos versículos de 18 a 25. E este livro de Hebreus, ou esta carta de Hebreus, como eu estava aqui mencionando, ela vai retratar esse Jesus, o Filho de Deus, como superior a todos aqueles que eram considerados ícones, aqueles que eram o orgulho do povo hebreu. E eles, se orgulhando de terem tais líderes, acabaram se esquecendo de que o Filho de Deus veio para ser superior a eles e para que tudo o que eles fizessem fosse destacado como sombra daquilo que o Filho de Deus veio fazer e realizar. E nós vamos observar aqui no texto, especialmente no capítulo 4, em que Jesus, ali superior a Josué, Josué que adentrou a terra de Canaã, ele adentrou a terra de Canaã lá no tempo antigo, né? Então, com o povo, ele foi levando o povo, porém este povo ele não entrou na sua totalidade, isso devido à sua murmuração, à sua reclamação, que o arruinou no deserto. Mas antes da leitura do capítulo 4, ali dos primeiros versos, eu quero só lembrar os irmãos que no capítulo 3, quando o autor de Hebreus está retratando ali a superioridade de Jesus em relação a Moisés, o capítulo 4 vai ser uma continuação deste mesmo raciocínio. Moisés estava com o povo no deserto e então Josué vai adentrar a terra de Canaã. E quando ele vai adentrar a terra de Canaã, isto vai soar para o povo como uma ilustração de um descanso. A partir de 40 anos do deserto, então esse descanso vai ser uma bênção para todo o povo que vai conseguir ter a sua entrada na terra de Canaã. E vai então, o autor de Hebreus vai trazer com isso um alerta ao cristianismo quanto à seriedade de estar descansando na palavra e de estar descansando, obviamente, né, no Logos, a palavra que é o Logos, que é o próprio Senhor Jesus. Então eu convido a todos os irmãos e amigos a estarem acompanhando a leitura. Nós vamos transmitir a leitura de Hebreus capítulo número 4, dos versículos de 1 a 13. Hebreus 4, de 1 a 13. E diz assim a palavra do Senhor. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós,
tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois, em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E, de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles que anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque Josué lhes disse, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Queridos irmãos, que leitura mais interessante, né? Um texto que fala de descanso, que fala da palavra, um texto muito importante da palavra de Deus. E aqui, como eu havia mencionado na introdução da mensagem, o autor de Hebreus ele vai colocar Jesus acima de tudo e de todos os ícones, de tudo aquilo que a religião dos hebreus estava acostumada a ter nisto o seu maior orgulho. E aqui no capítulo número 4, quando nós adentramos a leitura, nós vamos observar o autor falando sobre o descanso. E eu quero dividir esses primeiros versículos, os primeiros 10 versículos, entre 2 pontos interessantes. Primeiramente, nós vamos entender o descanso de Israel. E os versículos eles vão se entrelaçando entre o descanso de Israel e o descanso de Deus. Esta é a temática que o autor vai estar aqui abordando. Mas o descanso de Israel. Então, nós vamos observar algumas coisas bem interessantes. Este é o primeiro ponto dessa palavra. O descanso de Deus, ele não é um descanso destinado para incrédulos. E esse é o descanso esse descanso foi proporcionado para o povo de Israel no deserto. É disso que o autor de Hebreus está fazendo menção. Ele está mostrando que o povo recebeu uma grande oportunidade. Inclusive, na quarta-feira passada, nós estivemos trazendo a mensagem em Êxodo, capítulo 16, quando Deus deu o maná. E Deus deu o maná, e nesse primeiro momento em que Deus fornece esse alimento para o povo, lá em Êxodo, capítulo 16, nós temos o primeiro mês do povo no deserto. E além de dar esse alimento que veio totalmente das mãos de Deus, o povo também teve a noção e a oportunidade de descansar no 7º dia. Êxodo capítulo 16, esta é a palavra que nós refletimos nesta última quarta-feira. E embora Deus já tivesse ensinado sobre o descanso lá em Gênesis capítulo 2, foi ali em Êxodo 16 que o Senhor esteve então implementando
Ou seja, ele implementou o descanso juntamente com a alimentação que vinha do céu no primeiro mês em que o povo esteve no deserto. E o povo recebeu este alimento e pôde descansar ali todos os dias durante 40 anos no deserto. Então, queridos irmãos, o que aconteceu para que o povo não entrasse, os homens não pudessem entrar na terra de Canaã? Então, o descanso que eles teriam ao entrar na terra de Canaã só foi proporcionado para aqueles que tinham fé. E então o autor de Hebreus está relembrando isso, está falando deste descanso, e ele está mostrando aqui, de um modo bem especial, que a igreja ela deve estar atenta ao que foi ensinado na história de Israel. Então, mais ou menos, o autor vai descrever assim, olha, não sejam como foram aqueles homens que não conseguiram entrar no descanso. Então, quando o autor escreve no capítulo 4, versículo 3, nós que cremos, ele aponta para a fé, e uma fé autêntica, que é a certeza com relação ao caminho e ao alvo que o cristão deve ter. Ou seja, o caminho e o alvo que ele se alicerça sobre a palavra de Deus. Ele falou isso ali no versículo número 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Então, esse nós, os que cremos, ele não está se referindo lá ao passado, e sim a todo aquele que creu na palavra do Senhor, que creu em Jesus como Filho de Deus. Já os versos 4 e 5, eles estão em consonância, como eu falei, lá com Gênesis capítulo 2, verso 2. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Aqui então o autor está falando sobre esse descanso de Deus e como um exemplo que Deus ele sempre trabalhou e descansou. E que em diversos momentos da história de Israel, o Senhor proporcionava descanso para o povo de todas as suas lutas e dificuldades. E o descanso para Israel e também para a Igreja de Deus, ele nunca vai ser destinado para desobedientes. Lá no deserto, só entraram na terra de Canaã no descanso reservado por Deus aqueles que não foram desobedientes, aqueles que não foram incrédulos. E também na história do povo de Deus, do povo da Igreja do Senhor, nós entendemos que só consegue descansar em Deus aquele que é obediente à sua palavra. É interessante também observar que o texto de Hebreus, capítulo 4, ele está totalmente ligado ao texto do Salmo 95, que foi uma profecia de Davi. Davi, então, ele vai fazer uma alusão àqueles que não entraram no descanso de Deus lá no tempo passado, e sim aqueles que iriam crer no descanso de Deus para a salvação de Jesus. É isso que o Salmo 95 vai estar trazendo. Também o apóstolo Paulo menciona em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 2, pois ele diz assim: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é tempo favorável, agora é o dia da salvação. Eu vou comentar mais adiante sobre o Salmo 95, mas é interessante observar aqui, o descanso de Israel e o descanso da igreja, ele não é destinado para desobedientes. Então, tanto o autor de Hebreus como o próprio rei Davi, o rei Davi se reportou no Salmo 95, àquele tempo passado, a falta de obediência daquele povo que não conseguiu entrar na terra de Canaã. Em segundo lugar, o autor vai falar aqui sobre o descanso de Deus. Então, observando isto mais dos versos de 8 até o verso 10, nós vamos aqui observar aquilo que Deus falou através de Davi, então, no Salmo 95, dos versículos de 8 a 11, que diz assim. Vocês podem também acompanhar aí na nossa tela. Salmo 95, de 8 a 11. Venham, adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz.
melhor dizendo, o Salmo 95, de 7 a 11. Tá? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, queridos irmãos, esta leitura do Salmo 95, ela é diretamente proporcional à leitura de Hebreus, capítulo 4. Os autores, em épocas distintas, eles se reportam àquele momento em que o povo de Israel não entendeu o descanso que o Senhor iria lhe proporcionar. E o descanso assegurado para Israel, ele consistia na posse da terra de Canaã e, ao mesmo tempo, num estado de paz prometido ao povo, justamente naquela terra que eles iriam receber. A promessa é: vocês entrarão numa terra que emana leite e mel. Então, queridos irmãos, aqui em Hebreus capítulo 4, dos versos de 8 a 10, o autor ele vai argumentar que o dia da ação de Josué, ele não diz respeito a uma promessa de descanso tão profunda como a promessa do descanso do Senhor. O descanso que Deus dá é superior ao descanso que Josué concedeu em um momento histórico lá do tempo de Israel. Entrar na terra de Canaã, adentrar em um período de paz, ele apenas prefigura, ele é uma tipificação do descanso que Deus poderia dar de um modo muito mais profundo em Jesus. Também o autor vai descrever aqui que o descanso como repouso sabático, ele é importante, pois ele é o único texto que vai trazer aqui a palavra grega sabatismos. E esta palavra ela faz uma diferenciação entre o tipo de descanso espiritual e esse descanso de Canaã. Então, nos versos 8 e 9, o autor vai fazer justamente essa diferenciação. Olha, houve um tempo lá no passado em que o povo tinha a oportunidade de descansar, mas o povo não aproveitou. Então, agora, nós como igreja do Senhor, precisamos estar atentos e precisamos verdadeiramente entrar nesse descanso em Jesus. E estar na igreja, na obra do Senhor, já se constitui nesse descanso. É o que o verso 10 vai nos dizer. E isto não é no sentido de ter uma esperança futura, mas é a promessa que já vigora no tempo salutar da igreja, no seu cumprimento, e o seu cumprimento já se realiza na presente época neste mundo. Então é esta a explicação do verso 10. A obra da igreja, ela já está se qualificando como este descanso no Senhor. Então, irmãos, o autor de Hebreus, no capítulo número 4, ele vai pegar aquele exemplo antigo de todo aquele povo de Israel que caiu morto pelo deserto e não pôde entrar à terra de Canaã, não pôde aproveitar o descanso prometido, a paz prometida, as delícias daquela terra. Pois, ao invés de descansar no Senhor, aquele povo passou então a reclamar, a ter uma desobediência, uma rebeldia. E tudo foi descrito aqui na releitura, quando ele falou em Massá, Meribá, em lugares onde o povo se rebelou contra o Senhor. É interessante nós observarmos, então, o autor de Hebreus, nesse capítulo 4, ele fala do descanso de Israel, com relação à entrada na terra de Canaã. Também ele vai falar do descanso de Deus, que Deus estava ali proporcionando e iria proporcionar um descanso muito superior a qualquer descanso que o homem pudesse encontrar numa figura, num ícone como Josué, por exemplo. E o terceiro ponto dessa mensagem, nós vamos retratar então um entendimento sobre o descanso na palavra, um descanso no Logos. E no verso 11 a palavra nos diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso. E o descanso aqui na palavra, ele tem uma conotação de urgência. Quando o autor fala esforcemo-nos, ele usa uma palavra chamada espoldaço.
espoldaço no grego, ele significa esforço no sentido de rapidez, no sentido de correr mesmo. Então, ele não está dizendo que nós podemos ter algum tipo de esforço que vai nos dar a salvação. Todo o esforço para a salvação foi feito por Jesus. Então, quando ele escreve essa palavra espoldaço, esforcemo-nos por entrar no descanso, ele indica rapidez. Se eu sei quem é Jesus, eu devo ser rápido e buscar esse descanso nele. E seguindo o mesmo exemplo, está descrito também no verso 11, ele diz assim, por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, o mesmo exemplo é uma palavra grega, hipoidemagte. Essa palavra, hipoidemagte, é uma palavra bem difícil de ser pronunciada. E ela mostra, por toda a história de Israel, ela mostra que ela foi um grande modelo para o cristianismo. Se nós cuidarmos com o exemplo, nós poderemos incorrer em menos erros. Então, esta palavra vai designar esse cuidado para que nós, como cristãos, não venhamos errar como Israel errou lá no tempo passado. É por isso que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, o Novo Testamento é a palavra de Deus, e ali nós temos todo um entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. E podemos ver o que Jesus estava fazendo tanto lá no passado, lá no Antigo Testamento, num tempo bem passado, como no Novo Testamento, quando ele instalou o seu reino aqui na terra. Aí nós vamos adentrar no comentário do versículo número 12, que é o mais famoso aqui do nosso texto, e um dos mais famosos do texto de Hebreus. O verso número 12 vai falar da palavra, a palavra de Deus. Então, entendendo o descanso na palavra. Então, aqui a palavra de Deus ela é descrita como uma metáfora bem impressionante. Ela enfatiza a sua atividade e a sua eficácia. Então, esse texto, para nós termos uma compreensão bem interessante, precisamos pensar no seguinte. Em primeiro lugar, a palavra ela está descrita aqui num sentido geral da revelação de Deus, a palavra de Deus como um todo, e neste sentido, o autor de Hebreus vai nos dizer assim, ninguém pode entrar no descanso verdadeiro a não ser aquele em quem a palavra de Deus assumiu o pleno controle da sua experiência. Ninguém entra no descanso, ninguém entra no descanso de Deus se ele não for obediente à sua palavra. Em segundo lugar, Jesus é a palavra, Jesus como o Logos, né? Da mesma forma, ninguém pode entrar no descanso verdadeiro sem conhecer a Jesus. Lá em Hebreus capítulo número 1, versículo 1, a Bíblia nos diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. O verso 2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Então, ele, a palavra, ele é o Logos, ele quem fez o universo. Mas, especificamente, então esta palavra está se referindo a Jesus, ao próprio Senhor. Depois o texto vai falar que ela é viva, eficaz, cortante, penetrante e ela é discernidora. Então a palavra é viva porque ela mostra o caráter verdadeiro do Senhor. Ela é eficaz e esta palavra eficaz, lá no grego, é uma palavra que é bem interessante. Ela é até parecida com uma palavra que a gente conhece, energes, ou parecida com energia. Eficaz, ela é energes. Então é uma expressão que denota uma mudança por parte daquele que vai ler. Então, se eu leio a palavra, eu vou mudar. Se eu ler esta palavra, eu vou ter dela uma energia para mudar. Mas energia no seguinte sentido, né? É Deus trabalhando na minha vida para que eu consiga verdadeiramente ser transformado e mudar. E espada, nada é capaz de deter a palavra, ou seja, nada é mais capaz ou mais eficaz do que uma espada na mão de Deus. Então, a palavra, ela é eficaz. E a palavra, ela é descrita como espada tanto em Apocalipse,
também como na carta aos Efésios. Lá no Apocalipse fala da espada como a própria língua do Senhor Jesus, a língua do Senhor, que ela, tudo que falar, ela é poderosa. Então a palavra, ela tem essa capacidade. Nem mesmo os nossos pensamentos mais íntimos, eles ficam, nem mesmo a nossa intimidade fica alheio ao que a palavra de Deus pode transformar. Então, esse verso número 12, ele é um verso bem completo, muito interessante, e é ele que traz o descanso para o cristianismo, a palavra de Deus. Se nós descansarmos nesta palavra, certamente estaremos vivenciando a vontade do Senhor. Deus, Ele sabe de tudo o que se passa no nosso coração e todos nós vamos ter que responder conforme os nossos atos diante do Senhor. E isto está ressaltado no verso 13. Então o texto, ele ressalta a urgência, justamente o verso 13 vai ressaltar a urgência que nós temos de ter um representante que possa nos salvar. E esse representante eficaz é Jesus, é o Logos, é a palavra. Então o ser humano precisa do Senhor, porque ele vai ter que se encontrar diante de Deus. Deus tem toda a vida de todas as pessoas. É como se Deus tivesse um grande computador em que ele pudesse ter descrito todos os passos e atos e pensamentos de cada um de todos os seres humanos, de todas as épocas, de todos os lugares da face da terra. Então, o ser humano necessita de alguém que interceda por ele. E esse alguém é justamente o Logos, a palavra, que é Jesus. Então, queridos irmãos, concluindo esta reflexão, eu gostaria de destacar a todos que nós nascemos e o Senhor nos deu bom exemplo e depois instituiu como uma lei para todos nós, que devemos descansar, descansar no Senhor em termos de ter esperança em Deus, mas em todas as nossas atividades físicas e também na nossa vida emocional e espiritual, para cada uma das áreas da nossa vida há um descanso. E espiritualmente falando, a Igreja do Senhor precisa descansar no Senhor, na palavra, no Logos. A Igreja do Senhor precisa olhar para os exemplos do tempo antigo em que Israel poderia descansar e não descansou, e todas as consequências que isso trouxe para dentro do povo de Deus. Então eu quero, neste momento em que finalizo esta mensagem, lembrar aos irmãos que o descanso para uns é diferente do descanso para outros, mas o descanso para o povo cristão é sempre no Senhor. E as lições finais que eu quero deixar para os irmãos nesta reflexão são as seguintes. Primeira delas, existe uma diferença entre o descanso aparente e o descanso verdadeiro. Muitas vezes as pessoas elas só têm um descanso aparente, elas descansam nas finanças, descansam naquilo que elas têm, descansam em filosofias e em ideias. Isso é um descanso aparente, mas o descanso verdadeiro, ele é bem diferente. E nós, como crentes em Jesus, precisamos sempre discernir se estamos descansando no Senhor ou em nós mesmos. Em segundo lugar, a segunda lição que eu deixo para os irmãos é que o descanso não deve ser negligenciado, nem por rebeldia, nem por desobediência. Aprendemos isto com a palavra do Senhor. E a Igreja do Senhor foi chamada a atenção. Ainda que o descanso de Israel era diferente para o descanso no cristianismo, a Igreja foi chamada a atenção. Não vamos fazer como eles fizeram no passado. E em último lugar, descansar verdadeiramente é estar com Jesus, é estar com a sua palavra. Que Deus abençoe a sua família e a sua vida. Descanse no Logos, descanse no Senhor. Que a graça de Deus Pai, as consolações do Santo Espírito do Senhor e o poder de Jesus sejam o teu descanso. Um grande e forte abraço.